conversar sobre o dia de hoje. Vamos ver o que é que tem no dia de hoje, né, que a gente pode destacar e, quem sabe, refletir alguma coisa. Então, o dia de hoje está aqui, julho, estamos no mês de julho, né? Hoje é 9, é isso? Hoje é 9 de julho. Então, a gente destaca aqui, ó, hoje é o mês de atenção evangelística a Romanos 3:23 e João 6, 44, 45, 46. Então, no Romanos 3:23, o texto bíblico diz o seguinte: todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. E João 6, 44, 45, 46, o texto bíblico diz: o Espírito convence todos. E só ele leva os arrependidos a Jesus. Então, quando a Bíblia diz que aquele que vier a mim, aquele que o Pai me traz, aquele que o Espírito me traz, eu recebo, eu quero. E o Espírito é ele próprio, né? Então, é por isso que ele diz, aquele que o Pai me traz. Existem grupos teólogos que acreditam numa ideia assim, não, Deus escolhe uns e leva para Jesus. Na verdade, não. Na hora que eu abro o meu coração, o Espírito vem, opera em mim essa conversão, e ao me levar a essa conversão, ele me leva a Jesus, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz para perdoar os meus pecados, né? Então é nesse sentido, tá bom? E isso é a ênfase que a gente dá que a gente está dando nesse mês de julho, tá ok? Vamos ver aqui na sequência. Então, dia 9, né? 9 de julho. Cadê julho? Tá aqui julho. Então, dia de hoje. Então, hoje, 9 de julho, é dia da Revolução Constitucionalista e do soldado constitucionalista. Isso faz parte da história do Brasil, 1932, quando houve uma revolta entre os soldados. Olha, esse pessoal é perigoso. Bota a arma na mão desse pessoal, é um pessoal perigoso, né? Eles sabem como manipular a situação para nos constranger, para nos ameaçar. Esse é um povo muito perigoso. Bota a arma na mão de gente despreparada, isso vira o pandemônio, né? É o dia também da proteção a todo o patrimônio nacional, tá? É tudo aquilo que pertence à nação. Dia Mundial de Ressarcimento para com a África, né? Ou se o mundo todo se vender, não paga o que deve à África, mas pelo menos pode se tentar e começar, tá bom? O ressarcimento para com a África. E Dia Internacional por uma ONU independente, atuante e justa. Não essa ONU Zeca que tem aí. Essa ONU Zeca, agora mesmo tem uma reportagem, não sei se vai dar tempo a gente ver mais tarde, né? Uma reportagem dizendo que a ONU foi chamada para falar, para descobrir o que fazer em favor da Síria. Não é do interesse americano, então a ONU também não se interessa, não. Não deu nem a mínima. A Síria, que já tem muitos anos, né, sofrendo, não. A Síria é para acabar mesmo, não tem negócio de proteger Síria, não. A ONU, eu estou falando da ONU. Essa coisa que diz aí que é para as Nações Unidas, né? Não vale nada, né? Ali é só um delegadozinho dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não se interessa por nada resolvido na Síria. Por que a ONU vai? De maneira nenhuma. Deixa a Síria se acabar lá. Não tem nada a ver com ela. Entendeu? É isso, né? É o sistema capital. O que a Síria pode oferecer é petróleo. E isso já está sendo sugado. Então, para que se preocupar com Síria? Tá bom? A América está lá, tirando o petróleo da Síria o tempo todo. Então, para que vai se preocupar com a Síria? O que interessa já está sendo tirado. Pronto, acabou. Né?
que mais? Dia 9 de julho. Então está aqui esse link também que dá outras informações sobre esse dia. Aqui tem orientações para fazer a vida melhor. Quando eu falo da América, eu estou falando de quem me evangelizou, tá? Então, quem me evangelizou, isso aí é para só para a gente entender por que, que a gente é assim. É porque quem nos evangelizou nos fez assim. Entendeu? O evangelho que eles nos pregaram é igual a essa coisa que eles fazem. É por isso que a gente é o que a gente é. Então, dá para entender, né? Historicamente, olha, depois que nos evangelizaram, eles passaram aqui mais de 100 anos nos ensinando essa coisa toda que eles são. Então não tem para onde correr. É por isso que é importante a gente saber por que, que a gente... Não é só reclamar o que a gente é, mas é compreender. Quando a gente compreende por que, que somos assim, fica mais fácil a gente trabalhar a nossa situação. Entendeu? Então, muito bem. Está aqui para fazer a vida melhor. Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para colegas de profissão ou escola. Procure saber com Jesus. O que você pode fazer, né, para que você seja mais luz e sal para os seus colegas de trabalho e de escola? Procura, descobre com ele. Com certeza ele tem sugestões boas para isso. Sobre personalidade, hoje é dia do perceptivo extrovertido, tá? E um recado nos livros, né, de 1º e 2º Samuel, um dos ensinos ali é Samuel e seu entendimento sobre Deus e sua revelação ante os erros de Saul. Escolheu antecipado a Davi para segundo rei de Israel, concretizando isto mais tarde. Então mostra que Deus viu, Deus entendeu os defeitos de Saul e foi lá e escolheu Davi. Estamos analisando sobre isso. Essa coisa de Deus escolher é uma coisa perigosa. Deus não escolhe ninguém, porque Deus não escolhe mal escolhido. Então tá lá, Saul e Davi. Ó, escolheu Saul, depois se arrependeu. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus não se arrepende. Ele sabe o que é que está fazendo. O Deus onisciente, ao estar escolhendo e escolher Saul, ele sabia, pela onisciência, ele saberia que um dia ele iria se arrepender. Por que então escolheu Saul? Deus não escolhe. Deus não escolhe. Ele pode ter preferência. Eu gostaria que fulano fosse, mas não é ele que escolhe, ele respeita. E Samuel entendeu que Saul seria o escolhido. Quem errou? Samuel. E Davi, foi Deus que escolheu? Não, Deus não escolhe. Coloca isso na sua cabeça. Deus não escolhe. Entendeu? Samuel entendeu que seria Davi. Davi deu muitas tristezas a Deus. Davi deu muitas decepções. Decepção não, porque Deus sabia tudo aquilo, né? Antecipadamente. Mas Deus não escolhe. Porque se ele escolhesse e tivéssemos todos os resultados que a gente tem pelo mundo, a gente diria que Deus, então, é irresponsável. Ele é irresponsável. Ele pode até saber que o cabra não presta, mas ele escolheu o cabra, então é irresponsável. Né? Se Deus escolhesse, a África não estava do jeito que está. E os países gananciosos não seriam gananciosos. Deus não escolhe. Deus respeita. Deus respeita as nossas tolices nas nossas escolhas. Entendeu? Muito bem. Isso é 1º e 2º Samuel, né? E aqui vamos para a semana. Nós estamos numa semana onde estamos analisando os crimes, né, do cristianismo durante a história da humanidade. Então hoje, olha aqui, já falamos dos crimes na Idade Antiga, isso vimos domingo. Falamos sobre os crimes na Idade Média, os crimes na Baixa Idade Média, na Alta Idade foi na segunda, na Baixa Idade Média foi na terça. Na quarta-feira falamos sobre a Idade Moderna, os crimes cometidos pelo cristianismo. Na quinta-feira falamos sobre o século 17 e 18. Na sexta, o século 19 e 20, os nossos crimes naquela época. E hoje, né, na atualidade, os crimes do cristianismo, a gente pode mencionar o seguinte, olha aqui,
usa a liberdade para tirar a liberdade dos outros. A gente já tem feito isso durante muito tempo, tá? A gente só quer o poder quando na Idade Média, né, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, toda vez que o cristianismo quis estar no poder, era para tirar a liberdade dos outros. A gente tem essa doença, essa enfermidade terrível, né? A gente quer que os outros sejam do jeito que a gente quer, que a gente acha que deve ser. Entendeu? Então, nós estamos fazendo isso. Queremos liberdade, né? Nós brigamos. Gente, tem que dar liberdade ao cristianismo, a gente tem que, né? A gente tem que ser livre, ninguém pode ficar impedindo a gente, não. Mas se a gente pudesse, as outras religiões não teriam liberdade. A gente ia perseguir, tirar, né? Como temos feito. Nós temos feito muito isso. Né? A gente briga pela gente, mas os outros não têm que ter esse direito, não têm que ter essa liberdade. Isso é próprio, isso é crime contra a humanidade e contra Deus. Entendeu? Contra Deus. E o cristianismo é mãe desse tipo de comportamento há muito tempo e na atualidade também. Entendeu? A gente quer que todo mundo pense, goste, faça como a gente quer e acha que é o melhor, que a gente acha que é o melhor. Entendeu? Isso é crime contra Deus e contra a humanidade. Também, cadê? Liberdade dos considerados não cristãos, com muito preconceito. Então, nós estamos ainda muito preconceituosos, somos muito intolerantes e prepotentes. E o pior de tudo, a gente espiritualiza tudo isso. A gente é, e cada vez piores, e a gente diz que tudo isso tem a ver com a espiritualidade. O que aumenta o crime, o que aumenta o nosso erro diante da humanidade e diante de Deus. Diante de Deus. A liberdade que a gente quer para a gente não quer para os outros. A gente briga para que os outros não tenham. Entendeu? Então é isso aí. É por isso que Gandhi tinha razão. Cristo e o cristianismo são bênçãos ao mundo, mas os cristãos não valem nada. Ele não falou exatamente isso, tá? Mas foi mais ou menos isso. Os cristãos, vocês cristãos, vocês não vivem 24 horas o que vocês dizem acreditar. Entendeu? E é verdade. Gandhi estava cheio de razão, né? Até porque ele sofria na pele o nosso mau testemunho, os nossos crimes, como indiano e como da religião dele, como hindu, né? Ele sofria na pele tudo isso. Vamos ver mais aqui no Facebook, desde ontem. Então, nós temos aqui, olha, esse aqui é o culto de hoje que nós estamos realizando. Ele já está curtido. Irmã Maria Lideia, irmã Ivete Espíndola, já curtiram o culto de hoje. Aqui tem, olha, um vídeo resposta, né? A pergunta é: fanatismo, como identificar isso no cristianismo? Tá? Isso só é um vídeo resposta de uma pergunta que a gente já respondeu aqui no nosso culto, tá? Só que lá respondemos, agora aqui no vídeo a gente está sendo mais, digamos, mais direto, mais específico, mais selecionado, mais focado na resposta, tá? Então, esse é o objetivo desse vídeo para esta questão. Aqui também tem outro vídeo estudo, é um vídeo resposta, tá? Oração de quem Deus atende melhor. Quem é que Deus atende melhor as orações, né, neste mundo? Aqui tem um vídeo estudo que fala sobre péssimos hábitos à saúde. Aqui tem um outro vídeo estudo sobre um tema cultual, a cruz e o sangue de Jesus. Aqui tem um vídeo onde estamos analisando uma frase, uma afirmativa de um torcedor. É muito interessante essa afirmativa. Aqui tem o momento do culto de ontem, quando a gente respondeu sobre mundo sem cristianismo, tá? O momento do culto de ontem. Aqui outro momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre igreja terapêutica. O que é necessário
para que a gente seja realmente uma igreja saudável e uma igreja que produza saúde nas pessoas. Então, ontem a gente conversou sobre isso. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o que deveria nos incomodar no Brasil. Na quinta, o que deveria nos incomodar no mundo. Na sexta, o que deveria nos incomodar no Brasil. E hoje, a gente vai conversar sobre o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, como cristãos, tá? Como gente que diz ser seguidor de Jesus. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente respondeu sobre essa pergunta. Judeus, Jesus disse que eram filhos do diabo? A gente conversou sobre isso ontem e aqui está o vídeo onde a gente conversou sobre este assunto. Aqui tem o culto de ontem todo completo que está no YouTube e aqui o culto completo de ontem que está aqui no Facebook, tá? Está aqui no Facebook. Hoje ele não está disponível para o público, mas quando esteve disponível, ele foi curtido. Olha aqui, Maria Arideia, o Adson Costa, Ivete Espíndola e Noemi Frazão. Então, esses queridos e queridos